Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Luciano, sou palestrante espírita. Estou muito feliz por estar aqui mais um dia. Agradeço a Casa do Caminho pelo convite. Agradeço a cada uma que está aí assistindo essa retomada das palestras agora, depois desse período conturbado que ainda estamos atravessando, né? Estou aqui ainda me adaptando a essas novas ferramentas, esse novo canal de comunicação. Para mim também é muito novo. Eu faço palestra há um tempo já em casa espírita, e quando foi a primeira vez que eu fui gravar um vídeo, antes um pouco dessa pandemia, eu tinha a sensação de assim, para quem faz palestra com público, né, fala na frente das pessoas, gravar na frente de uma câmera é ridiculamente fácil, né? Ledo engano, né? Uma nova adaptação, é um período de treinamento também, e fico feliz por ter hoje a oportunidade de estar falando através desse canal com vocês, né? A palestra de hoje nós vamos estar abordando um tema que, na minha opinião, dos mais interessantes, um tema difícil, então prestem atenção porque é um tema que muita gente tem dúvida, que é livre-arbítrio e determinismo. Nós vamos falar dessas duas coisas, né? O que é livre-arbítrio, o que é determinismo, até onde começa um e acaba o outro, até onde acaba um e o outro começa. Então, um ponto da doutrina que muitas pessoas se confundem, principalmente porque é um detalhezinho que está lá no meio do Livro dos Espíritos, e nem sempre a gente, no meio de 1019 perguntas, a gente vai decorar tudo e saber exatamente o que os espíritos e o que o próprio Allan Kardec falava a respeito disso. Portanto, para estar falando desse tema hoje, eu gostaria de dizer que eu estarei me baseando única e exclusivamente no Livro dos Espíritos, meu livro favorito, tá? Porque eu não quero entrar no mérito de crenças pessoais. A gente, quando trata de uma palestra aqui, isso é muito diferente de, por exemplo, o espiritismo tem dogmas. Não, a gente tem que ter um centro para poder a nossa conversa fluir, senão eu vou expressar a minha opinião a respeito disso, que eu ouvi da opinião de outro, e aí deixa de ser uma palestra espírita. Então, para essa palestra eu vou estar utilizando o Livro dos Espíritos, tá? Ele está aqui na minha mão e eu peço licença porque em alguns momentos eu vou precisar ler, né? Como eu disse, é um tema muito delicado, né? E as perguntas, elas estão contidas entre a pergunta 843 e a pergunta 860, mais ou menos, é o que eu preparei aqui para poder estar trazendo essa argumentação hoje. Tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de começar falando, né, o que é livre-arbítrio, né? Como a própria palavra diz, livre-arbítrio é a liberdade de arbitragem, ou seja, o meu direito como ser humano, como filho de Deus, que tenho de escolher livremente aquilo que eu vou fazer. A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, tudo que eu quero. Por quê? Porque é um direito que Deus me deu, de liberdade de escolha. Isso é livre-arbítrio. E determinismo? Determinismo, se nós procurarmos lá no Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar ele com outro nome, fatalidade, né? Mas muitas pessoas chamam isso também de destino. O que seria, né, o destino? O que seria o determinismo? O determinismo, na verdade, é uma corrente filosófica de pensamento que acredita, e muitas pessoas pensam assim, e eu não estou aqui para dizer que elas estão certas ou erradas, não é nada disso. Como falei, eu vou me basear exclusivamente em Kardec e nos espíritos que nos trouxeram a codificação. Pois bem, segundo o determinismo, todos os acontecimentos da vida já estão determinados antes de acontecerem. Ou seja, o que vai acontecer no futuro não pode ser modificado. Já existe um plano traçado, e isso vai acontecer inevitavelmente, independente do que eu faça ou deixe de fazer. Ou seja, se a gente parar para pensar e eu pegar o determinismo e levar ele ao extremo, uma coisa exclui a outra. O determinismo exclui o livre-arbítrio e vice-versa, certo? Porque se está tudo já programado e não tenho o que fazer, que livre-arbítrio é esse que eu tenho? Apenas ilusório, certo? Pois bem, agora vamos pensar na seguinte questão. Imagina que você está passeando pela cidade de São Paulo e resolve andar de metrô.
Você está numa determinada estação de metrô, o trem se aproxima da estação, quando o trem chega na estação, ele abre as portas e você entra. Você concorda que até aí, livre-arbítrio, certo? Você tem a liberdade de entrar, você tem a liberdade de não entrar. Quem decide é você e o seu livre-arbítrio será respeitado. Ninguém vai te empurrar para dentro do trem, certo? A não ser que seja 7 horas da manhã, piada besta. Enfim, livre-arbítrio. Aí você entra no trem, o trem fecha as portas e ele começa a andar. E logo que ele começa a andar, você percebe que você pegou o trem no sentido errado. Não era para você ir naquela direção, era para você ir na outra. Mas você não está acostumado, você não pega sempre aquele trem. Você pode nessa hora mudar o curso do trem e falar, para tudo, volta para lá. Muito pouco provável que alguém te escute, certo? Naquele momento você meio que vai ser obrigado a esperar chegar na estação seguinte para poder descer e tomar o outro curso. Gozado, e meu livre-arbítrio onde está? Por que o meu livre-arbítrio neste momento ele não é respeitado quando eu decido ir na outra direção e não posso? Na verdade, seu livre-arbítrio ele foi respeitado lá atrás quando você entrou no trem. Mas a gente tem que entender que algumas coisas elas não podem ser modificadas. Muito antes da gente estar falando de determinismo e de livre-arbítrio, os espíritos já falam lá no começo do livro dos espíritos, uma das primeiras coisas que Kardec vai perguntar, né, a respeito das leis de Deus, né, as leis que regem o universo, e os espíritos vão citar diversas leis, eles nos garantem que de imutável neste universo só existe Deus e suas leis. Só as leis de Deus são imutáveis. Não dá para modificar uma lei de Deus para me agradar, né? Como não dá para modificar, por exemplo, uma lei da física. Se eu segurar um objeto e soltar ele, uma certeza eu tenho, ele vai para baixo. Por quê? Lei da gravidade. A lei da gravidade está puxando. Ele não vai sair voando se eu quiser que ele saia voando, não tem como modificar isso. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir isso com o tal do determinismo, né? Algumas coisas não dá para mudar. Por exemplo, o quê? As leis de Deus não dá para mudar. Então, o meu livre-arbítrio, ele vai ter o seu espaço, ele vai ser respeitado. Mas a partir do momento que eu tenho uma ação, essa ação automaticamente me traz uma reação. E eu não posso mudar essa reação. Por quê? Porque é lei de Deus. Deu para entender mais ou menos? É uma coisa um pouquinho delicada. Mas Luciano, eu ouço falar tanto na doutrina espírita a respeito de um tal de plano reencarnatório, não é verdade? O que é esse tal de plano reencarnatório? Plano reencarnatório, e esse termo, como eu estou falando, se não me engano, ele não está no livro dos Espíritos. Se eu não me engano, a primeira vez que eu li foi em livros de André Luiz, mas posso estar equivocado aqui, não fui atrás para ver agora. Plano reencarnatório traz a ideia de que antes de encarnarmos, e isso sim está no livro dos Espíritos, nós fazemos uma série de escolhas. Por exemplo, a família que vamos nascer, né? Dentro daquilo que dá para escolher, né? A gente escolhe algumas provas para passar, algumas situações para passar, e nisso estaria um certo determinismo, porque a partir do momento que eu escolho, está escolhido, não dá para voltar atrás. Pois é, só que eu tive escolha, né? O meu livre-arbítrio, ele foi respeitado. Então eu estou mais ou menos numa situação semelhante a de entrar no metrô na direção errada. Depois que eu entrei, não dá muito mais para mudar o curso. Eu tenho que esperar passar para depois fazer, né? Algumas coisas eu posso mudar lá dentro do metrô, não posso? Eu posso gritar ou eu posso ficar calminho e falar, ei, caramba, espera agora chegar na outra estação. Algumas coisas eu posso mudar, mas voltar para trás do trem eu não posso, entende? Então, a gente está começando, na verdade, agora na palestra, a entender como que uma coisa se encaixa dentro da outra. Determinismo e livre-arbítrio, como que uma coisa pode mais ou menos se encaixar dentro da outra. Kardec, e agora eu peço licença para ler um pouquinho aqui uma das perguntas, né? No Livro dos Espíritos, a pergunta 851, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos eles são pré-determinados? Pergunta 851. Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio?
E os espíritos eles respondem assim, eu não vou ler a resposta toda, mas eu vou ler o começo que eu acho essencial para continuar a nossa conversa. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Então ele faz sim uma espécie de destino, ele faz sim uma espécie de determinismo aí com a sua vida. Alguma coisa, não é tudo. É importante a gente saber, por exemplo, eu resolvo fazer uma faculdade, né? Eu já sei que determinadas matérias eu vou ter que fazer para cumprir os créditos, os requisitos para que eu possa me formar. Isso é uma espécie de determinismo, não tem como burlar essa regra. Porém, eu posso no meio do caminho, ser um excelente aluno que tira 10, eu posso faltar em todas as aulas, eu posso não ir, eu posso no final colar do colega para poder passar. Como que eu vou lidar com isso? Aí sim implica o livre-arbítrio, mas já há um determinismo no, estou fazendo essa faculdade. Mais ou menos assim, deu para entender? Então, antes de encarnar, o plano reencarnatório, ele dá mais ou menos uma ideia no atacado, assim, no macro, né? Sua vida vai ir mais ou menos por aqui. Como você vai nascer nessa família, essa família mora nesse bairro tem muito disso, você provavelmente vai estar muito sujeito àquilo, entende? É mais ou menos essa ideia. Só que o que eu vou fazer com a família, com o bairro, com aquilo a que estou sujeito, aí entra em campo o meu livre-arbítrio.